Boa tarde, pessoal. Meu nome é Fernando e eu vim trazer hoje um tutorial bem simples e bem descomplicado de como fazer um dual boot de Windows 10 e uma distro Linux. A distro Linux que eu vou usar é o Linux Mint versão 20.2, mas serve perfeitamente também para Ubuntu, Zorin, Fedora, OpenSUSE e etc. A maioria das distros que a gente tem no mercado hoje, salvo pequenas exceções. Esse tutorial não servirá para aqueles que têm o Linux instalado e desejam instalar o Windows ao lado. Somente contar, só para quem tem o Windows e vai instalar o Linux, ou para quem vai fazer as duas instalações limpas. Porque para instalar o Windows depois do Linux, o processo é um pouquinho diferente. E depois eu vou trazer um vídeo no canal ensinando mais a como fazer esse processo. Bom, primeiro de tudo, se você usa o Windows e provavelmente tem somente um HD ou somente um SSD, você precisa particionar o mesmo para poder instalar o Linux. Vou mostrar como fazer isso. Você vem no menu iniciar, com o botão direito do mouse, você vai em gerenciamento de disco. Como vocês podem ver aqui, eu tenho mais de um HD. Na verdade, eu tenho um SSD onde fica somente os meus sistemas e tem um HD que fica somente os meus arquivos. Mas eu vou exemplificar com o disco C. Suponhamos que eu tivesse somente o disco C aqui no computador, com toda a minha capacidade do HD. Você vai clicar em cima dele com o botão direito em diminuir volume. Ele vai consultar o espaço, ver quanto que ele vai liberar para você diminuir. Aqui ele me liberou no máximo 50 GB. Então, o Linux é uma distribuição o Linux é um sistema muito leve. Então 50 GB já estaria de excelente tamanho. No caso de quem precisa diminuir, basta você vir aqui em diminuir ou ajustar a quantidade de gigas para quanto você quiser e depois vir em diminuir, que ele vai fazer o realocamento e tudo mais e gerar uma partição como essa preta aqui, sem alocamento. Aí depois você pode vir em novo volume simples, avançar e mandar formatar. Não vou fazer isso porque como eu vou reinstalar todos os dois sistemas, eu vou zerar tudo e começar tudo do zero aqui junto com vocês, bacana? Feito isso, a gente precisa fazer o download das ISOs. A ISO do Windows 10, basta você digitar download Windows 10 e ISO file no site da Microsoft, é bem importante, e fazer o download aqui, download to now. Ele vai gerar o download de uma ferramenta que eu vou abrir aqui para vocês rapidinho. Não vou baixar, que eu já tenho ela baixada, mas ela é uma ferramenta que vai fazer o download para você da ISO direto do site do sistema da Microsoft. Eu não vou dar sequência aqui na instalação porque é um pouquinho demorado e eu já tenho a ISO salvo, mas é bem simples, é tudo next. No máximo que vão perguntar ali é a arquitetura do seu sistema. Se for x32, você pega a ISO x32. Se for x64, que é a maioria dos computadores, você pega x64. Depois marca a opção de fazer download da ISO e simples, salva no seu computador e está feito. Depois você vai fazer o download da ISO da sua distro Linux. No meu caso, como eu já disse para vocês, eu uso o Linux Mint 20. Então eu vou aqui, Linux Mint, no Google, venho em download. Aqui ele tem três opções, com a interface gráfica Cinnamon, a interface Mate, a interface XFCE. Se você não sabe bem o que é a interface, a diferença entre elas, sugiro você dar uma pesquisada rapidinho aí para ver a questão da diferença entre as três. A mais bonita, na minha opinião, é a Cinnamon, porém ela exige um pouquinho mais do seu computador. Então, se você tiver uma máquina aí com i3,
4 GB de RAM, eu sugiro você vir na interface Mate ou XFCE. Se você tiver esse 3 ali com 4, 6 GB de RAM, mas tiver pelo menos um SSD, dá para rodar bacana a Cinnamon. Como eu uso a Cinnamon, eu venho aqui em Cinnamon, Torrent para poder baixar mais rápido, tudo mais, Start Torrent, ou você salva o arquivo do torrent e baixa em algum gerenciador de torrents que você tem aí no seu computador. Eu não vou baixar, pois eu também já tenho essa ISO salva no meu computador. Depois disso, a gente vai baixar o Rufus, que aí a gente vai usar ele para criar a ISO do Windows 10 e do Linux. Basta dar um Rufus no Google, no primeiro link, baixar esse arquivo aqui, ó, Rufus 3.15. Também não vou baixar, pois eu já tenho ele aqui. Vou baixar ele aqui, não tem problema. Ele é um arquivo bem pequenininho, bem leve, e ele nem chega a instalar no seu computador. Depois de tudo isso feito, a gente vai abrir o Rufus. E aqui em dispositivo a gente vai marcar o pendrive que a gente vai instalar o Windows 10. No meu aqui já trouxe o Windows 10, porque eu já estou com os meus pendrives todos espetados aqui no computador e também já todos configurados. Mas eu vou mostrar aqui mais ou menos para vocês como que faz. Em dispositivo você vai marcar primeiro o pendrive do Windows 10, porque é o primeiro que a gente vai fazer a instalação. Lembrando que precisa ter no mínimo 8 GB de capacidade. E esse processo apaga tudo que tem no pendrive. Então, se você tiver fotos, algum arquivo que seja de importância, faça o backup antes. Você vai marcar então o pendrive aqui em seleção de boot, ó, disco ou imagem ISO. Você vai clicar aqui em selecionar e ir até onde está a sua ISO do Windows. Ó, a minha aqui, ó, os cliques, bom. Esquema de partição, você vai selecionar GPT, caso você use o sistema de BIOS em UEFI. Caso seja em Legacy, você vai marcar MBR. A maioria dos computadores ali de 2012, 2013, se eu não estou equivocado, para frente já usam todas GPT, que seria UEFI. Mas é bom dar uma conferida na sua BIOS antes. Aqui embaixo, se você quiser colocar algum outro nome, por exemplo, Windows 10, você pode trocar. Sistema de arquivos, você não muda, deixa padrão e dá um iniciar, ele vai te avisar que vai ser apagado, etc, etc. Pode dar um OK depois de fazer o backup, claro. Eu não vou refazer o processo, pois meu pendrive já está pronto, então não tem necessidade. Agora, para fazer o pendrive do Linux Mint, em específico, basta um pendrive de 4 GB, porque é uma ISO bem modesta em tamanho. Então, mas eu preciso de um outro pendrive, eu não posso usar o mesmo que eu usei para o Windows? Pode sim, desde que você faça a instalação do Windows primeiro, depois você refaça esse processo, porém selecionando a ISO do Linux Mint ou da sua distro favorita. O processo é exatamente o mesmo. Você vai escolher o mesmo esquema de partição que você escolheu anteriormente para fazer o pendrive bootável do seu Windows. E para aqueles que já estão com o Windows instalado e vão instalar somente o Linux à parte, o processo mantém-se exatamente o mesmo, alterando que você vai marcar a ISO do Linux e não do Windows. Agora eu vou dar um pause, pois eu vou reiniciar o computador entrando no pendrive para começar a instalação do Windows 10 aqui junto com vocês. Beleza, galera? Agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo da instalação desde o começo, começando pelo Windows 10, como eu expliquei para vocês. É preciso instalar o Windows 10 primeiro, depois o Linux. Então, primeiro a gente vai começar ligando o computador e entrando na BIOS. No meu caso, como eu uso um Asus, o Asus VivoBook pressionando o F2. Mas provavelmente o seu notebook é diferente. Cada notebook tem uma tecla de atalho para BIOS. Vale dar uma pesquisada no Google antes de iniciar.
Bom, entrando aqui na BIOS, a primeira coisa que a gente vai fazer é ir em boot e aqui na Option 1 trocar a prioridade. Eu vou marcar o Wi-Fi USB Disk 2, que é onde está o meu Windows 10. Vou dar um F10 para salvar e já sair direto. E ele vai reiniciar já logando direto no meu pendrive com o Windows 10. Beleza, entrou na tela de iniciação, a gente vai marcar teclado ABNT2, dá um instalar agora. Ó, como vocês podem ver aqui, eu já tenho várias partições, porque como eu já expliquei para vocês, eu já estava com os dois sistemas instalados, mas eu resolvi fazer esse tutorial da forma mais bem explicada possível. Aqui onde está a unidade 0 é o meu HD. Já aonde está unidade 1 é o meu SSD, onde está instalado o meu Windows, perdão, e o meu Linux. Eu vou excluir todas as partições e refazer um novo particionamento aqui junto com vocês. Caso vocês vão fazer isso, tomem bastante cuidado para não excluir o que não se deve, pois uma vez feito, é muito difícil de conseguir reaver arquivos que possam ter sido sobrescrevidos. Bom, vejam bem, sobrou apenas aqui 465.8, que é da unidade 1, que é o meu SSD, que é 512 GB, mas na verdade nunca fica o espaço por completo, né? Sempre dá essa diferença, tá normal. Então, primeiro eu vou criar um particionamento para o sistema onde vai um particionamento onde vai ser instalado o sistema do Windows. Eu sugiro, se você tiver espaço e estiver fazendo a instalação limpa assim como eu, mais ou menos uns 100 GB. Acho que está de bom tamanho. Ali entre 60 na verdade começa já a ficar assim bastante no limite. Eu sugiro algo entre 80 e 120. Se você for colocar só o sistema, e assim como eu, deixo os arquivos à parte, porque o meu sistema primário é o Linux Mint, mas eu deixo o Windows instalado somente para casos específicos, talvez algum jogo ou alguns jogos que ainda não tenha para Linux, o que está se tornando bem raro hoje em dia, ou algum programa muito específico de faculdade que às vezes só roda no Windows. Então eu deixo o meu Windows somente para isso, eu quase não uso. Por essa razão, eu vou deixar ali só uns 80 GB só de espaço. Porém, se você vai ter o Windows como seu sistema principal, ou então você vai usar bem mais do que eu, sugiro que você deixe ali no mínimo 150 GB. Bacana? Decidindo quanto você vai deixar de espaço, você vai clicar aqui em novo e ele vai te perguntar o tamanho em megabytes. Suponhamos que você queira 100 GB. Então você vai na calculadora e digita 1024 vezes 100. Dá 102.400. Então você vai digitar 102. Opa, tem que ativar um unlock aqui. Você vai digitar 102.400. Dou um aplicar. Ele vai te avisar que para o Windows funcionar perfeitamente, ele precisa criar partições adicionais, etc. Você dá um OK. E pronto. No meu caso aqui está sobrando 385.8. Agora tem mais um detalhe. Se o seu sistema principal será o Windows, eu sugiro que você crie uma nova partição com um valor considerável, uns 200, 150, 300 GB, depende da sua disponibilidade de espaço, para deixar como um disco D, onde você vai salvar somente os arquivos, assim como eu fiz aqui, ó, nessa partição maior, que é meu HD.
No meu caso, como eu expliquei para vocês, eu uso o meu Windows, perdão, somente para casos muito esporádicos, não tem necessidade disso. Então, o que eu usaria como, abre aspas, um disco D, eu vou deixar para fazer na instalação do Linux, que é o que a gente chama de pasta home. Bacana? Bom, agora vamos inicializar a nossa instalação. Basta marcar onde vai ser, a partição que você criou para o Windows, clicar em avançar. Ele vai começar a copiar os arquivos, instalar algumas atualizações e reinicializar. Eu vou dar um pause no vídeo e volto já com o Windows terminando de instalar para a gente começar a instalação do Linux, beleza? Bacana, pessoal, instalação concluída, primeiras configurações feitas. Agora basta vocês instalarem alguns drivers faltantes da sua máquina, instalar os programas, fazer algumas configurações, como eu, por exemplo, gosto da barra aqui do lado, não gosto disso, nem isso. Tudo bacana. Agora vamos também ejetar o pendrive da instalação do Windows 10 e vamos inserir o pendrive que está a nossa distribuição Linux. Ó, Linux Mint, papo. Agora basta reiniciar o computador e ficar atento para pressionar a tecla para entrar novamente na BIOS da sua máquina. Ó, desligou. Comecei a apertar F2. Beleza. Primeira coisa que vamos fazer em Security e procurar por Security Boot. E vamos desativar. O meu já está desativado porque eu já tinha desativado antes para poder instalar a minha distribuição Linux. Mas geralmente elas vêm ativadas por padrão. Você vai desabilitar. Bacana. Antes que me perguntem, tem que desabilitar porque alguns drivers podem dar problema por conta dessa opção. Eu não sei bem agora ao certo, mas eu mesmo já tive problema a primeira vez que eu instalei o Linux Mint, na época até o 19.3, por conta dessa opção. Depois vamos em Boot, e agora ao invés do Windows Boot Manager, vamos selecionar o nosso pendrive novamente. Dá um F10 para salvar e sair e pronto, só esperar iniciar. Beleza, ele vai entrar nessa tela aqui, que é a tela do Groove, que é o gerenciador de boot do Linux. Ele tem essa primeira opção, Start Linux Mint 20.2, blá 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 blá. Vamos entrar nessa aqui mesmo. Provavelmente qualquer outra distribuição que você tem de instalar vai ter os menus bem parecidos. Para você testar o sistema, inicializar ele. Beleza, pessoal, ele iniciou aqui. O interessante é que você pode, antes de instalar, navegar pelo sistema e fazer uma espécie de test drive para ver se você agrada do visual, tudo mais, do sistema em si. Mas como eu já gosto bastante, é essa que eu vou instalar. A gente vai vir aqui em Install Linux Mint. Ele vai pedir para configurar a língua, teclado. É bom fazer sempre um teste com cedilha aqui, tá correto. Beleza, vamos conectar já na nossa rede Wi-Fi. Beleza, conectado, vamos em continuar. Instalar codec multimídia sim. Aqui tem um negócio interessante. Ele já dá a opção, essa primeira aqui. Deixa eu dar um zoom. De você já instalar o Linux Mint ao lado do Windows de forma automática. Já fiz alguns testes e na maioria das vezes dá certo assim. Porém, eu gosto
e também recomendo que isso seja feito de forma manual, da forma que eu vou mostrar que eu sempre faço e que sempre dá certo. Você vem aqui em opção avançada, dá continuar. Aqui ele carregou para a gente todos os nossos discos. Ó, onde tem aqui, ó, dev NVMe é o meu SSD, que é do tipo NVMe. Aqui embaixo, onde está o SDA, é o meu HD. Vejam bem, essa partição é a minha partição de dados. Essa é uma partição que eu deixo livre para fazer backup do meu sistema Linux. E aqui é uma swap, que é também uma partição Linux, porém eu uso ela no HD e vou explicar para vocês por quê. A partição de swap é uma partição de troca. O que seria isso? Seria para aqueles momentos em que o computador está com um alto consumo de memória RAM, beirando 100%. Então ele começa a usar um pedacinho ali do disco rígido, do seu HD de forma geral, do seu SSD, como uma espécie de memória virtual, para poder dar uma desafogada no computador e não deixar ele travar por completo, dando uma tela azul. Ah, então significa que se eu pôr 80 GB de swap, eu vou ter 80 GB de RAM a mais? Não. Porque primeiro, como a memória de troca, swap, é uma memória mais lenta, especialmente por, na maioria dos casos, ser no HD, e mesmo que seja no SSD, ela não é tão rápida quanto é uma memória flash da memória RAM. Então, mesmo que você coloque aí 100 GB, seu computador não vai ficar mais rápido por isso. Muito pelo contrário. Quanto mais seu computador acessa a swap, mais lento ele tende a ficar. Por conta de seu computador já estar liberando o gargalo. No meu caso, eu tenho 16 GB de memória RAM. Em tese, eu nem precisaria dessa swap, mas ainda assim, eu gosto de deixar por uma precaução. Ali no momento que eu estou gravando, às vezes, algum vídeo e mexendo com outras coisas, ou então fazendo alguma pesquisa de faculdade com várias abas abertas e mais N programas abertos, pode ser que em algum caso assim, bem particular precise, se precisar tá lá, se não precisar não vai usar. Então eu sempre recomendo, independentemente se você tem 3 GB de RAM ou 16 GB assim como eu sempre recomendo deixar 4 GB de memória swap. Então eu vou até apagar aqui a partição para vocês, para fazer junto com vocês aqui do zero. Ó, apaguei. Primeira coisa que eu vou fazer é criar swap. Vou vir aqui em adicionar. Mas como eu quero 4 GB, mais uma vez aquele mesmo esquema. 4 vezes 1024, que dá 4096. Não sei porquê, por algum motivo o meu tá ficando com 4 GB com 4296. Então vou deixar aqui do jeito que tá. Primária, do jeito que tá. Aqui em usar como, eu vou procurar área de troca, swap, e dou um OK. Beleza. Aqui eu não vou mexer, porque é o meu HD, como eu já expliquei para vocês. Agora vamos criar as partições do Linux, onde vem o maior pulo do gato. Eu tenho de espaço livre aqui esses 413.563, que corresponde a mais ou menos 403 GB. Primeira partição que eu vou criar vai ser uma partição de 100 megas apenas. Ah, mas para que uma partição de 100 megas apenas? Que é onde vai ser instalado o Grub. O Grub, como eu disse inicialmente a vocês, o Grub, como alguns dizem aí nos grupos do Telegram da vida, é ele que faz o gerenciamento da inicialização. É ele que vai te perguntar antes de iniciar se você quer entrar no Windows, no Linux ou até mesmo na sua BIOS. E 100 MB tá mais que suficiente. Na verdade, poderia até ser um pouquinho menos, mas eu gosto de pecar pelo excesso. Você vai deixar a primária, vai deixar do jeito que tá aqui. Aqui em ponto de montagem, aliás, perdão, aqui em usar como, vocês vão selecionar partição de sistema EFI e dar um OK. Lembrando que
A minha BIOS está em modo UEFI. Para pessoas que usam o computador em sistemas tipo Legacy, no lugar da partição tipo EFI, você vai vir aqui, ó, vou exemplificar para vocês, e colocar como... Eu vou criar uma nova partição para mostrar para vocês como é, por exemplo. Vou colocar aqui também os mesmos 100 MB. Ponto de montagem, vocês vão colocar aqui, ó, boot. Vai ser instalado aqui o Groove. Ou então, para quem não usa a BIOS em UEFI, está usando Legacy, pode selecionar aquela opção do começo de instalar ao lado do Windows de forma automática. Por ser um processo um pouquinho mais simples, funciona perfeitamente. Quando eu usava no meu antigo notebook, que era em Legacy, geralmente eu sempre usava aquela opção e sempre deu bom. Beleza. Já fiz a partição EFI, que é de 100 megas. Agora eu vou criar minha partição onde vai ser instalada meu sistema Linux, a partição raiz, que seria o disco C, fazendo analogia, disco C do Windows. Como o Linux é um sistema bem leve, bem tranquilo, cerca de 25, 30 GB já seriam suficientes. Porém, como eu estou dispondo de um espacinho um pouquinho maior, eu vou deixar 50 GB. Então, 50 vezes 1024, 5.1.200. Vou deixar de que está aqui, não mexo, primária, tal. Aqui em ponto de montagem, eu vou marcar essa opção que é só a barrinha. Vejam bem. Pois essa opção, eu estou dizendo, essa opção corresponde ao sistema raiz, a pasta raiz, perdão, que é onde o sistema será instalado. Dou um OK. Ó, ele já até marcou a opção de formatar. Agora no restante do espaço é onde eu vou criar o que chamamos de disco D, abre aspas, fecha aspas, do Linux, que é a nossa pasta home, onde vai ficar salvo todos os meus arquivos, vídeo, Linux, perdão, a maioria dos meus arquivos, vídeos, imagens, etc. Tudo aquilo que não estiver no meu disco D, no meu HD, que fica à parte, vai ficar aqui. Então, por essa razão, eu vou deixar ele separado. Como eu não pretendo deixar mais nenhum espaço para o Windows, não preciso de mais nenhuma partição, tudo que eu preciso já está feito, eu vou criar ela total aqui, sem fazer nenhuma alteração. Somente aqui, ó, no ponto de montagem, eu vou marcar /home e dar um OK. Então, recapitulando, nós criamos primeiro uma partição swap de 4 GB, uma partição do tipo EFI de 100 megas, uma partição raiz, que é onde será instalado o sistema, de 50 GB, e uma partição à parte, caso você tenha espaço disponível, do /home. No meu caso, de 300 e lá vai fumaça GB. Mas veja bem, se você pretende instalar o Linux apenas assim para dar uma estudada, para conhecer o sistema, não pretende usar ele como seu sistema principal num primeiro momento, onde você vai armazenar todos os seus arquivos, não existe a necessidade de criar essa partição /home. Basta apenas criar a partição /, que é a partição raiz, porque a partição home será criada consequentemente, entretanto, será conjugada com a pasta raiz, o que não tem problema algum. Mas como no meu caso em específico eu disponho de uma quantidade de espaço considerável, por essa razão eu estou colocando à parte a partição home. Feito todas as configurações, conferindo tudo, ó, tudo certinho, não mexemos na partição EFI do Windows, deixamos quietinho. E outro detalhe, a partição EFI que você criou para o Linux e a partição EFI que já fora criada para o Windows devem estar no mesmo dispositivo. Ou seja, se você tem dois HD, dois SSD e HD como eu
eles devem estar no mesmo dispositivo, no mesmo HD, no mesmo SSD, para que tudo funcione perfeitamente. Bacana? Agora é só dar um continuar. Ó, ele avisa, ó, você está fazendo isso, isso na partição tal, tal, tal. Você está tudo conferido, tá tudo certo, só dá um continuar. Ele vai fazer esse realocamento e reajuste das partições. E vem agora as configurações finais, como fuso horário, usuário, para quando terminar de instalar, já acabar na tela de login, tudo pronto. Aqui é questão do fuso horário. Se você mora mais para o norte do país, que o fuso horário é diferente, é bacana que você mude o fuso horário. Como eu moro aqui em Minas Gerais, que é o horário de Brasília, basta deixar em São Paulo mesmo. Não continuar. Agora a configuração do meu usuário. Vou colocar o meu nome, Fernando Souza. Aqui é o nome do seu computador. Eu gosto de deixar Fernando. E aqui, se você quiser colocar uma senha, você coloca, se não quiser também não tem problema. Eu recomendo fortemente que coloque, pois um dos diferenciais do Linux é essa segurança que essa senha de root proporciona. Vou colocar minha senha aqui e já volto. Beleza, de volta aqui, só dá um next, um continuar, e ele vai instalar. A instalação é muito rápida, é coisa de 3 a 5 minutos. Para quem usa SSD como eu, se você usa HD, talvez no máximo ali uns 15 a 20. Eu vou pausar o vídeo e volto quando terminar a instalação do Linux, já com o computador reiniciando, para mostrar para vocês a tela de inicialização do Groove. Beleza, pessoal, ó, instalação finalizada. Eu vou mandar reiniciar agora, pra gente entrar para ver como que é a tela inicial do Groove. Ó, isso agora é só remover o pendrive e pressionar a tecla Enter. Bom, essa é a tela inicial do Groove. A primeira opção sempre será o Linux, a sua distro Linux. A terceira opção é o Windows e a quarta geralmente é a BIOS. Quer ver? Vou deixar iniciar no Linux para vocês verem. Basta dar um Enter e ele vai carregar o Linux tranquilamente. Prontinho. Essa é a tela inicial do Linux Mint. Agora eu vou reiniciar e entrar no Windows, perdão, para vocês verem que está também funcionando perfeitamente. Ó, novamente no Groove, agora a gente vai selecionar o Windows Boot e dar um Enter. E vejam só quem está carregando. Nosso amigo Windows, também conhecido como janelas pelos mais íntimos. Prontinho, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, quem ainda tinha essa dúvida. É bem tranquilo esse processo, basta você entender mais ou menos o que precisa ser feito. Ah, Fernando, mas eu já tenho o Windows instalado, eu não quero desfazer dele. Não tem problema, basta seguir o passo a passo que eu mostrei da instalação do Linux em específico e aquele particionamento em específico, porque aquele particionamento é a chave para tudo funcionar em harmonia. Eu uso Linux como meu sistema principal, Linux Mint no caso, há quase 2 anos já, e desde que eu uso, desde 2019, por uns 2 meses só que eu fiquei usando só Linux direto, uns 2 a 4 meses. Até que eu resolvi deixar o Windows ali, do lado, ali ao lado, porque não atrapalha, eu sempre tenho espaço sobrando, e como eu expliquei para vocês, vez ou outra, pode ser que você precise de alguma particularidade. O meu caso é muito mais com programas estatísticos da faculdade.
De três, um deles eu consegui, fui futricando e consegui fazer rodar no Linux. Os outros dois não. Então, quando eu tenho aula, que eu preciso fazer algum exercício nesses aplicativos específicos, eu reinicio, entro no Windows, faço o que eu preciso fazer, depois volto para o Linux. Porque eu, Fernando, prefiro mais a segurança, a liberdade e também a fluidez que o Linux me dá. Quem já usou bastante os dois ali pode notar, especialmente quem usa HD, que o Linux é muito mais fluido. É claro, tem os seus defeitos, como todo sistema. Não estou aqui para falar que o Linux é melhor que o Windows, nem vice-versa. Estou falando da minha preferência pessoal. Bacana? Mas espero ter ajudado vocês. Se eu conseguir ajudar de alguma forma, deixa o like aí, que nos ajuda a dar mais ânimo para novas videoaulas, novos vídeos como este. E se ainda ficou com alguma dúvida, com algum receio, você tentou, deu alguma coisa que não funcionou, vou deixar meu Instagram aqui embaixo, podem me procurar pelo Instagram, ou aqui mesmo no comentário do YouTube, que assim que possível eu sempre respondo a todos. Beleza? Um forte abraço.